dar bom dia com um caso raríssimo na medicina. Um ciclista que está aqui com a gente, o Silvio, ele quebrou a coluna em 2 partes e voltou a andar logo depois da cirurgia, 2 dias depois. Isso aconteceu em Campinas, no interior aqui de São Paulo. E pode ser o primeiro caso desse tipo no mundo. Vamos ver. Essas fotos foram tiradas no hospital. Em uma delas é possível ver como ficaram as costas do Silvio. Mas por dentro, a situação era muito pior. Essas radiografias mostram que a coluna do ciclista foi quebrada em 2 partes. O acidente aconteceu quando o Silvio ia de bicicleta para o trabalho. Ele foi atingido por um carro em um cruzamento na região central de Campinas, interior de São Paulo. Com o impacto, Silvio foi lançado da bicicleta e caiu com as costas no chão. Os médicos já haviam alertado que era impossível ele não ter nenhuma sequela e que poderia ficar paraplégico. Silvio foi submetido a uma cirurgia onde foram colocados 10 parafusos para colar a coluna. Apenas 2 dias depois da cirurgia, o improvável. Ele já estava caminhando, como se nada tivesse acontecido. O caso é raro na medicina e os médicos que fizeram o atendimento devem publicar a experiência em uma revista especializada em traumas. Impressionante, gente. E ele está aqui, ó, para mostrar para vocês que ele está em pé, está andando, saudável. Agora, eu falei no início do programa uma fratura, mas agora, Silvio, ao ver a radiografia e a forma como foi feita, eu estou impressionado. Quebrou mesmo, né? A gente viu que realmente foi muito forte o impacto do carro. Na verdade, o impacto foi contra o solo, o maior impacto. E a coluna foi dividida em 2 partes, em forma de S. Nota-se que os ossos 2 vêm para cá, 2 vão para lá, e o de baixo se quebra em 2. E por causa da mochila que eu estava carregando, ela também veio para cima. E você acha que a mochila pode ter contribuído, assim, até para amenizar o impacto? Não, ela contribuiu para piorar a fratura. Para piorar, é. Na verdade, ela calçou como uma alavanca que aumentou a fratura, na verdade. E o que os médicos dizem para você? Essa é a nossa maior curiosidade, né? Praticamente um milagre, você está andando 2 dias depois. O que eles disseram para você? Para eles também foi uma grande surpresa, pelo visto. A surpresa foi assim para todo mundo, inclusive para mim. Para mim não foi surpresa, porque eu sou cristão, acredito em Deus, entendeu? Acredito que foi um grande milagre de Jesus na minha vida. Mas o que ocorria, até porque ninguém me passava informação enquanto eu estava na UTI. O acidente foi na quarta-feira, às 7h26 da manhã. E eu só fui operado no sábado às 9 da manhã. Uma cirurgia que durou entre 4 e 5 horas. No domingo, eu mexi a perna e um dos médicos que estava passando viu eu mexer a perna e se assustou. E entrou no quarto e falou, é impossível, você não pode mexer as pernas. Eu falei, não, desde ontem eu estou... Quer dizer, pela normal. experiência, né, Cris, Edu, que os médicos têm, eles se surpreenderam por ele estar mexendo a perna. Vocês aqui durante o VT, vocês estavam impressionados também, né? Como ele se machucou. Porque o normal, né, seria você ficar ou paraplégico ou tetraplégico. Mas já no momento do acidente, você já sentia as pernas ou teve algum momento que você formigou a perna, você não sentiu a perna? O tempo todo eu movimentava as pernas. O tempo inteiro? Mesmo quando eu caí, foi chamada a viatura do SAMU, o SAMU não chegou a tempo, foi chamado o resgate do Corpo de Bombeiros, que foi muito mais rápido. Me socorreu, me colocou quando foi me colocar na maca, eu estava com as pernas dobradas e eu não esticava as pernas. Porque doía muito. Você não mexia? Você sentia, mas não mexia? Eu sentia, mas não mexia. Tá. Fui para o PA Centro, que é um posto de atendimento avançado, não tem a estrutura de um hospital. Dali eu fui transferido para o Hospital Mário Gatti, em Campinas. Até falam muito mal desse hospital lá, mas foi excelente o meu tratamento. Fui tratado como um rei. Primeiro mundo realmente o tratamento deles. E lá que constatou-se a fratura depois da tomografia. Olha a fratura aí, gente. Olha a radiografia que a gente está vendo aí agora do seu lado. Impressionante, Edu. Quebrou mesmo, né? E assim, em primeiro lugar, parabéns aos médicos que fizeram essa cirurgia. Isso pode trazer muitos benefícios, não só aqui no Brasil, mas fora também. Os médicos falaram sobre isso, que pelo que eu estou vendo aqui, com uma cirurgia como essa, acho que muita gente pode ter esperança de voltar a andar. Eles falaram isso para você? Sim, o primeiro caso relatado na medicina, por enquanto, é o meu. Olha só. Pesquisas. Segundo informações, até a Science provavelmente vai publicar esse caso, né, em todas as revistas médicas que são relacionadas com traumas, já estão interessadas. Eu já assinei toda a documentação para que eles possam divulgar o caso. Né, a equipe médica me trouxe a documentação toda, eu já liberei. Pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, pós, etc., eu já também estou à disposição deles.
para o que for necessário, né? Desde um depoimento, fotos, vídeos. Foram feitos vídeos lá dentro pela assessoria de imprensa do hospital, porque ninguém acreditava que eu andava. E foi muito rápido a recuperação, uma coisa não tem explicação lógica. Eu mesmo não vejo explicação lógica. Vamos ver se a gente consegue, então, entender um pouquinho mais, né, o que aconteceu com você. Vamos ver agora com o repórter Luiz Crescenzo, que tem outras informações sobre isso. Luiz, bom dia. Você está com o médico aí ao seu lado? Estou sim, bom dia a vocês, bom dia a todos e ao Silvio também. Estou com o Dr. Marcos aqui, que foi o responsável por essa cirurgia. Como é que você chegou a esse resultado tão surpreendente, doutor? Somente uma pequena correção. Eu sou presidente do Hospital Mário Gashi, que nós temos uma equipe de neurocirurgia muito eficiente e realmente esse caso é um caso ímpar na própria literatura médica pela gravidade do acidente que o paciente sofreu. O que foi feito para se conseguir esse sucesso? Esse paciente, ele foi, em primeiro lugar, atendido numa primeira instância muito bem pelo pessoal da remoção. Isso é um dado muito importante. Em segundo lugar, a equipe cirúrgica teve que reposicionar toda a coluna do paciente que tinha sofrido fraturas em 2 locais diferentes. Então foi colocado hastes e pinos para fixação dessa coluna. É um caso isolado ou a gente está abrindo um novo paradigma nesse tipo de evento? Não é um caso isolado. Esses tipos de fratura de coluna são muito comuns em acidentes. Agora, o que infelizmente acontece é que a maior parte desses pacientes ficam paraplégicos. Neste caso especificamente, foi possível, com uma técnica muito apurada, evitar esse tipo de complicação. A recuperação dele agora, como é que vai ser? Bom, dentro do fluxo normal. Agora ele passará por todo um processo de fortalecimento da coluna, da musculatura que fica próxima à coluna, para dar a maior estabilidade possível. Pois é, agora é torcer pela recuperação rápida e segura, né? Rápida e segura, é isso que a gente torce. Bom que ele já está aqui andando. Mas, doutor, na literatura médica, existe casos como esse? Ou é o primeiro aqui na história? A gente tem outros casos semelhantes a esse, doutor? Bom, em primeiro lugar, o Hospital Mário Gatti é um hospital de média e alta complexidade e é um orgulho para Campinas e região. Nós somos referência em toda a área de trauma. Então, por ser um hospital 100% público, nós temos uma capacidade muito positiva de atender a nossa região. Casos como esse são diuturnos. Normalmente nós tememos todos os acidentados da região vão... Mas especificamente dessa fratura e desse episódio? Não, como esse não. Como esse é um caso realmente extremamente grave, extremamente complexo e que teve um resultado muito exitoso. Vocês já tinham literatura sobre uma fratura dupla de coluna com resultado desse? Não existe na literatura. Agora, o fato ímpar é a boa recuperação do paciente. A sorte, ele teve inclusive um grande componente de sorte, porque essa fratura normalmente lesiona no momento do acidente a coluna como um todo. Nesse caso, a medula foi simplesmente desviada. Tá certo. Mais alguma questão? Luiz, muito obrigada. A gente só tem mesmo a agradecer e parabenizar toda a equipe do Hospital de Campinas. Parabéns, doutora, toda a sua equipe. Luiz, muito obrigada. Silvio, daqui para frente, muita saúde, mas andar de bicicleta por enquanto dá um tempo, tá bom? Uns 3 meses. Uns 3 meses. Muito bom, ele quer logo. Ó, fica à vontade, vamos tomar um cafezinho com a gente. Senta lá no seu lugar. Obrigada, pode ir lá, obrigada. Vai com calma, Olha com só, cuidado. andando. Andando normalmente. Que maravilha, né? Você vê a impressão que ele foi o escolhido, né? Isso, escolhido Paulo. para mudar Isso. a rota de tudo isso, assim. Você é um abençoado, né? Com certeza. E eu achei muito bacana também a fé que ele tem com ele. Pô, Sem dúvida. milagre. Amém. Faz toda a diferença, né? E hospital público, dá, Exatamente. dá. A gente tem chance de mudar o Brasil. Vamos nessa que a gente consegue. Agora, foi confirmada a causa da morte do ator Robin Williams. Exames indicaram que realmente foi suicídio. Segundo a perícia, o ator se enforcou. O laudo apontou que também havia cortes superficiais nas partes internas do pulso esquerdo. Ele foi encontrado morto na segunda-feira, na casa onde ele morava, que você está vendo aí, na Califórnia. A assistente dele disse que o ator estava com um cinto em volta do pescoço, preso a uma porta de um dos cômodos. O corpo dele já foi liberado pela polícia, mas informações sobre o funeral ainda não foram divulgadas. Infelizmente, se confirmou a suspeita de que seria suicídio. Muito triste, como a gente disse ontem aqui, ele sofria de depressão, ele usava drogas, sofria também com alcoolismo. É muito triste a gente ver algo assim, né, Isabel? Eu tô passada, porque eu tenho ensaiado muito, eu chego super tarde em casa e minha irmã falou, o Robin Williams morreu. Eu falei, como assim morreu? Se matou. Eu falei, o quê? Mas eu não sabia que ele era depressivo. Eu fiquei
bem chocada, é muito ruim, é uma doença bem ruim a depressão. Bem Agora, ruim. Isabel, vamos falar a verdade. No nosso meio artístico tem muita gente que sofre desse mal, né? E às vezes a gente nem sabe porque a pessoa passa tanta alegria, né? É Para as verdade. outras, né? Eu digo sempre que o artista ele deveria ter um terapeuta ao lado. É verdade. Porque a gente lida com luzes, com câmera, com beleza, é tudo tão efêmero, passageiro, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Então a gente tem que saber lidar com os altos e baixos da vida, com nãos, né? Esse é que é o grande problema, a gente saber lidar com tudo normal na vida. A gente não é Deus, a gente não é melhor do que ninguém, não. A gente é humano, igual todo mundo. E nós vamos ter pauta sobre isso também, porque a gente estava até discutindo sobre isso. Como uma pessoa que leva tanta felicidade, tanta alegria para tanta gente é capaz de se suicidar pelo que está. Tirar a própria vida. Muitas vezes pode não ter alegria, pode demonstrar uma alegria exterior, mas não ter essa própria alegria, né? Verdadeiramente. O interno, o conflito interno, ele acaba superando isso. Ele só consegue, na frente da câmera ou nos palcos, colocar aquilo que ele mais gostaria para fora. Mas para ele, para a vida dele, não consegue. São tantos conflitos. Às vezes eu acho até um pouco de falta de fé. Eu também acredito nisso. Eu acho. Olha, chama a atenção de vocês agora, tem um vídeo na internet super interessante que é o seguinte. A gente sabe que um animal tenta ajudar o outro, muitas vezes da mesma raça, né? Isso. Mas olha só, peixes fora d'água e parece que um cachorro tenta ajudar. Eu não entendi se é colocando água para fora. Então peixe fora d'água literalmente. Colocando água para entendi. fora. Vamos ver. Olha ver. só. Vamos ver o vídeo junto, ó. Olha, ele está tentando salvar o peixe com água. Olha só. Ele está fora. Olha só, ele está jogando água na boca Mas como é que sabe? do peixe, olha que só. O do peixe precisa dar água para viver. Olha só, e parece que o peixe está respirando ali, ó. O peixe volta a respirar. Olha lá. Olha o que é o sentimento e o instinto da ajuda, olha só. Como é que sabe, né? É Como é que tem inacreditável. essa dimensão de que o Olha outro lá. animal precisa da água para Outro sobreviver. peixe ali, ó. Ele poderia morder, comer, Isso, É. né? Olha isso. Eles são muito inteligentes. Muito. A gente que está atrasado. Não é? Se você colocasse uma enquete, provavelmente, o que o cachorro vai fazer com o peixe, talvez Sim, vai 5% falaria Que vai ó, salvar, Que vai né? salvar. Vai É isso tentar mesmo. salvar. Impressionante. Sensacional, lindo o vídeo. Ai, que bom começar amanhã com um vídeo desse, viu? Agora a gente vai mostrar um que é um alerta para os pais. Um menino de apenas 3 anos foi encontrado sozinho, vagando às margens de uma estrada na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele saiu de casa enquanto o pai dormia. Olha só, o menino andou pelo menos 1 quilômetro sozinho. Ele atravessou a rodovia e foi encontrado por um taxista durante a madrugada. Ele estava sujo, assustado e, claro, com fome. Ele foi levado a um posto policial da Polícia Militar, onde ele recebeu os cuidados necessários. A criança que tinha ido dormir na casa do pai quis voltar para a casa da mãe, que fica em outro bairro. O pai do menino foi ouvido e liberado. Se autuado, ele pode responder por abandono de incapaz. Olha, isso é mais comum do que a gente imagina, porque para a criança 1 segundo é o suficiente para acontecer um acidente, um sumiço, né? Por isso tem que ter aquele cuidado redobrado. Sempre a gente alerta aqui no Hoje em Dia, vários casos assim semelhantes a esse. Olha o susto. É lógico, né, que o pai não fez isso de propósito, Claro. mas poxa vida. Às vezes estava trabalhando, muito cansado, foi dormir, acontece também. Mas tem que eu trancar a acho também- porta, tem que, né? Tem aquela coisa também da responsabilidade de todo adulto quando vê uma criança. Porque a criança realmente ela não tem juízo. Como diz, ela está no papel dela de ser criança. Então, quer dizer, às vezes você também fala assim, né? Que eu estava outro dia ouvindo, não é meu filho, então não vou cuidar. E não é por aí. Um equilibrista norueguês faz loucuras e desafios em todo o mundo. E é muito perigoso, dá só uma olhada. O norueguês de 33 anos faz malabarismos nos lugares mais inusitados. Apesar dos cenários serem belíssimos, as cenas são de tirar o fôlego. Ele usa escadas na beira de penhascos. A bicicleta serve para atravessar sobre um cabo de aço de um pico a outro. No trapézio, ele se arrisca voando sob um balão. O monociclo serve para o malabares, feito na ponta de um precipício. E às vezes ele recorre a um aro metálico. O norueguês já planeja a próxima façanha, prevista para 2015 na China, onde está sendo construído o edifício mais alto do mundo. Peraí. Não. Não é montagem.
Vamos pôr de novo para ver de perto? Eu vou até levantar para ver ali. Pior é que não é, tem logo pra tudo, Não né, é. gente? Não, Olha não, isso. vai, vamos ver de perto. Alguém teria coragem aqui? Eu morro de medo de altura. Eu acho que o Edu teria coragem. Eu nem subiria. Eu nem subiria Não também, subiria. Isabel, não subiria de Não jeito subiria, nenhum. pelo amor de O Edu faria, olha lá, ele tá pensando. Se tiver rede Olha lá, embaixo, que ele alguma gosta. coisa... Não, mas não tem. tem a ver Edu, com não ele. Tem, então não. não. Sem Não rede, tem, não. olha. Ele já pulou aqui de big jump aqui no Eu pulei aqui no estacionamento da estacionamento Record? bandido. Não é? Olha Ai, não, isso. Eu tenho pavor de altura, gente. E por que tem que ir de cueca, gente? Não é? Pra quê, né? Acho que ele quer se sentir Vamos super dançar. à vontade. Ele quer ficar, tipo, em casa. Vai ter um vento ali, né? Olha só, olha isso. Ai, gente, eu tô dando risada que o Vildomar tá falando Muitas- que bota pro Edu uma rede, aquela igual do Ceará, pra ele... uma rede de pescador pra você pôr. Pelo visto, ele quer que pra onde eu vá, eu fique. É isso que vocês estão querendo dizer? É porque você é um Pois é. peixão, ele quer pescar você, é isso, entendeu? Entendi. Nossa, mas as imagens são lindas, sem são dúvida. mesmo. Os lugares magníficos. Agora, como vocês conseguiram ver que tava de cueca, eu não faço a menor ideia, porque eu não tô nem conseguindo ver o cara. Olha, acabo de receber a informação que é o próximo desafio do Hoje em Dia. Ai, Agora meu não é mais Deus. passarela, vai ser isso aí. E você é o primeiro É o candidato. primeiro. Rede de pescador. Primeiro e único, tá bom? Ah, e agora a gente tá vendo imagens do mundo. Você sabe que tem um brasileiro de 35 anos que é o nosso novo orgulho aqui no Brasil. Porque ele é o número 1 de matemática no mundo. E esse anúncio foi feito no Congresso Internacional de Matemáticos, na Coreia do Sul. Nós estamos chique, hein? Olha, a gente sabe fazer conta também. Gostei da pose, tá relaxado, tá vendo? Olha a quantidade de conta que tem atrás dele. Eu não sei fazer uma. Esse prêmio é uma espécie de Nobel da matemática. Ele foi entregue ao carioca, ao Arthur Ávila. Ele é carioca, Ai, lá que da tua orgulho. terra, viu? Viu? Que legal, né? Pela contribuição dele para a pesquisa científica. Realmente ele é muito bom. O gosto pelos cálculos vem desde a adolescência, tem que ser mesmo. Ou você é bom desde pequeno, depois não tem como ir atrás correr, que não tem talento, não adianta. O Edu é bom de conta, eu sou péssima. Mas não desse jeito. Mas você sabe que ele fez a universidade ao mesmo tempo que ele fez o mestrado, ou seja, o cara é bom mesmo, né? Aos 18 anos ele já começou o doutorado. E aos 22 fez pós-doutorado. Olha, é fera. É gênio, né? É gênio. E ele tem que ir, né? Tem que ir, exatamente. E ele é pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro e diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Palmas para ele. Gente, que carioca só gosta de ficar na praia, né, Isabel? Estuda. É o que eu sempre digo. Agora, tem um detalhe, um Parabéns, parênteses. Sabe o que é viu, legal? Ele é super descolado. Quando você ouve ele falando, ele não é um cara nerd, um cara assim, estranho. Ele é como a gente, assim, ele fala normalmente e tal. Eu falei, uau, arrasou. E passamos na frente do mundo inteiro. Desculpa, né? Desculpa. Paulo, Isabel, vocês gostam muito de fazer selfie, fotos? Vocês também entraram nessa moda dos celulares, de... Olha, vou contar uma pra vocês. Faço um pouquinho. Isabel, mais ou menos. Faço um pouco, deveria fazer mais, mas é que sou distraída. Vamos fazer um agora, então. Vamos fazer um já. Mas você sabe, Isabel, que um jovem resolveu contar a história dele. Olha que legal, porque tendo uma história, tendo um porquê, acho que justifica. Ele resolveu contar a história dele por meio dos selfies. Então, o que ele fez? Ele fez um vídeo com fotos que ele tirou todos os dias durante 7 anos. Uau! Legal, né, Cris? Olha aí ele. que graça! Olha, aos 12 anos, fotos rápidas, mas é a evolução dele. Aos 12 anos, o adolescente começou a tirar os selfies, né? E aí, com 19, ele divulgou o vídeo que mostra a transformação física dele. A gente está vendo aí que ele está crescendo, está evoluindo. A ajuda dessa edição aí também, né, contribui para a gente ver o efeito. verdade, né? é verdade. E a gravação, essa gravação que ele fez, virou febre, fez maior sucesso na internet, já tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Bacana, né? Mas ali ele escreve o que ele fez naquele dia, assim, ou não? Contando a é só história dele. É imagem? mais por imagem mesmo. É mais por imagem. Olha, se o Zucatelli estivesse aqui, estaria doido por isso. Ele que gosta de tecnologia, Ele já ia bacana pegar a ideia isso. fazer também paçoca. Ah, bonitinho do paçoca. Muito legal mesmo. A gente podia fazer isso com o filho da gente, né? Pra ver o crescimento. Me deu essa ideia, né? O duro é deixar parado ali pra fazer a foto. Ó, já fiz o nosso aqui, ó. Ficou Eu, bonito. essa Você tem que minha- colocar na reset.com pro Dá pra pessoal ver ver aqui? depois com Vamos calma. pôr. Olha só, Vou olha segurar lá. aqui pra vocês verem. Olha que lindos. Aqui. Aê! Aí. Arrasou, viu? Bonito, hein? Viu, Isabel? Vai Qual que é pegar o seu essa moda Instagram, agora. Edu? Oi? Qual que é o seu Instagram? Ele Edu nunca Brasil sabe. Oficial.
Edu Guedes, eu sou viciadaça, assim. Eu quase me seguro. Falo, Paulo, já postou, segura. Porque a gente quer contar tudo, Não, e através da internet a gente pode ajudar as pessoas também. Eu acabo postando receitas e tal. O A pessoal gente mostrou gosta. uma história ontem aqui, lindíssima, emocionante, que foi por meio das redes sociais. Sem Graças a dúvida Deus nenhuma. é usada também para o bem, né? Aliás, essa notícia aqui vem da internet também. Pessoas que se conheceram na internet, 8 anos, 2 mulheres, e daí falavam durante 8 anos. E o encontro delas parece que foi emocionante. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Sara é dos Estados Unidos, Paige da Nova Zelândia. E por terem apenas parte do braço esquerdo, se tornaram as melhores amigas. O contato entre elas era diário pela internet e só agora, 8 anos depois, o encontro. Que gostoso nesse mundo tão difícil que a gente, né, fica em dúvida se a pessoa é sua amiga, se não é de verdade. Aí você vê um abraço gostoso desse. Ai, que delícia. Vamos se abraçar, gente. E as duas têm uma dificuldade, né, semelhante, assim. Que é muito bacana quando você encontra uma pessoa que tem as mesmas dificuldades que você. Né? Então é de chorar mesmo, assim. Eu já fico chorando, ainda bem que eu já tô ok. Olha a maquiagem. Qualquer coisa depois o Júnior retoca, porque hoje tem maquiagem pra pele negra. Você tá falando de mundo difícil, né, Cris? A gente é acostumada a ver assim, assaltos, roubos. Ontem a gente contou histórias aqui, né, da casa do Naldo, que foi assaltada. E quando a gente vê o contrário, vira notícia também, né? Graças Porque, a Deus. ó, Isabel, notícia lá da Terrinha, hein? No Rio de Janeiro, um exemplo muito legal de honestidade que deveria ser seguido por todos, gente. Isso sim deveria ser o comum, né? Olha só, o motorista de ônibus encontrou mais de R$1.000 que uma passageira tinha esquecido ali dentro do ônibus. E ele só conseguiu sossegar quando ele encontrou essa passageira, essa mulher, para devolver o dinheiro. Olha aí, o motorista quem é? É ele. Ele passou 5 dias procurando a dona dessa carteira, que continha também, assim, documentos. É claro que quando a gente perde dinheiro tem documentos, cartões, dá todo aquele transtorno e depois dá esse outro abraço bonito, gostoso de se ver, da dona Maria de Fátima, que foi lá na garagem da empresa onde ele trabalha, né? E ela estava desesperada, coitada, por ter perdido o dinheiro que para ela era muito, era o dinheirinho da pensão, né? Da pensão, alguma coisa assim. Exatamente, uma boa ação, né? E ela depois ofereceu uma recompensa, mas sabe o que ele fez? Não aceitou. Quer dizer, honesto mesmo, né? Alma boa. E é mais que um salário mínimo, né? É um dinheiro, né? É dinheiro ali verdade. suado, né? Suado. E como? A gente está aqui com a Cláudia, que é rainha no carnaval, não é verdade? Você imagina essa mulher sambando, ela tá sentada. Se ela levanta e começa a sambar aqui, nós vamos ficar tudo de queixo caído, eu tenho certeza. Depois você pode dar uma palhinha pra gente? Você tá com frio? Aqui o ar é forte, né? Não, tá bom. Ah, então tá bom, porque senão a gente samba, aquece, né? Não tem problema. Você viu quem vai estar ali, ó, do seu lado, desfilando no carnaval do ano que vem? Só xará, Cláudia Leite. Ela foi anunciada como nova rainha de bateria. Gente, vamos ver as imagens, quero ver. Olha que linda que ela tá, da mocidade. Gente, bom, ela é de tudo, né? Arrasou, né? Se ela ficar assim na avenida já tá ótimo. Se ela sambar, então, melhor ainda, né? Eu queria saber que horas ela malha. Que horas que ela malha? Boa pergunta. Pessoa viaja ao mundo, né? O Brasil nem fala. Que horas ela malha? Boa pergunta. Ela tem 2 filhos, gente. E ela cuida dos filhos ainda, não é do tipo que não cuida de filho. Ela cuida dos filhos, está sempre presente. Fico indignada. Cris, mas vai ser uma mistura interessante. Você que entende mais sobre isso, mas assim, o Carnaval de Salvador é um carnaval mais participativo, as pessoas vão para participar e tal. E o do Rio mais para as pessoas verem. Então vai ter uma mistura de 2 coisas diferentes. A Cláudia vai conseguir fazer isso. Agora, parabéns, né? Você levantou uma leve. Você que está chegando aqui agora, bom dia. Estamos aqui no Hoje em Dia falando da Cláudia Leite. Cláudia Leite, que vai desfilar no Carnaval de São Paulo. A Isabel Filares, que está aqui com a gente, fez uma pergunta muito proveitosa, que é que tempo que ela malha na vida para ter esse corpaço. E eu me pergunto agora, como que ela vai desfilar em São Paulo, vai estar em Salvador, né? Porque o Carnaval ela tá... agora? É isso que eu tô falando. Todos Gente, os ela lugares consegue. ao mesmo tempo ela consegue, Porque aí né? tem o dia, né, que sai em Campo Grande, o dia que sai ali no Farol, aí depois tem o horário ali do Rio. E eu acho também que vai ter essa intervenção diferente, justamente porque ela tá sempre mexendo com o público, acho que vai ser bem bacana e ela é linda, né?
Ah, tem uma outra questão também. O cantor, para cantar bem, ele precisa dormir. Né? Precisa repousar a voz. Essa pessoa não dorme. Ah, mas ela é ligada no 320. Eu vou perguntar ela o que ela E dá faz. atenção para todo mundo no carnaval. Eu sei porque eu fiquei no carnaval com eles lá, dá atenção para todo mundo, carinho. Mas ela tem o apoio da família por trás também, dos pais, do marido. Porque assim, vai no camarote, vai no trio, e vai no hotel e dá atenção para todo mundo. É especial, né? É verdade. Ah, aliás, a gente tem que fazer uma correção, porque estava escrito ali Mocidade Alegre, mas na verdade é Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. É no Rio, exatamente, no Rio de Janeiro. Agora, para você que está chegando aqui agora também, essas lindas estão aqui, porque elas vão te ajudar na maquiagem. Olha cada rosto, cada maquiagem. E vão dar dicas ótimas para você do que elas fazem. E aí, para te ajudar mais ainda, o Júnior Mendes, que faz muitas capas de revista, muitas musas que você vê por aí. Eu já fiz maquiagem com ele para capa de revista e fiquei deslumbrante, viu? Não foi Photoshop não, foi a mão dele que me ajudou. Olha. O Photoshop também ajuda, mas a mão de um bom maquiador transforma, né? E a pele dela é maravilhosa. Imagina, obrigada.